O que acontece quando líderes religiosos de tradições distintas unem forças? Salete e Nildo, da Iniciativa das Religiões Unidas, desvendam os bastidores de um movimento global que está reescrevendo o papel da fé na sociedade. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Portal Reação. Você viu aí que iniciativa maravilhosa. Eu arrisco dizer que você não sabia que isso existia. E por isso que nós estamos aqui com a Salete e o Nildo. Bem-vindos, meus amigos. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a acolhida aqui nesse programa tão importante, né? Então agradecemos especialmente a você, Rafael, e ao Pedro, né? Um prazer enorme. Obrigada. Valeu. Reiterar, Rafael, primeiro a honra e os agradecimentos por estar nessa experiência tão necessária que é o Portal Reação. Parabenizar também ao Pedro e agradecer que está aqui na técnica, contribuindo com a realização do programa, e dizer assim que é um espaço assim ímpar, porque nós não encontramos tanta facilidade ou tantos espaços realmente voltados para temas que são necessários para uma verdadeira, chamar assim de uma constituição de uma verdadeira humanidade, né? Então a gente parece que está enquanto humanidade, parece que as coisas estão indo bem em caminhos bastante perigosos, e esse contexto, a contribuição que um programa como esse, de abrir mentes, de trazer conhecimento, de suscitar reflexões, trazendo também as experiências, as espiritualidades, as visões do sagrado, a interreligiosidade, é algo de extrema importância, e parabenizo essa magnífica esse projeto. Que isso, eu que agradeço. Obrigado, Pedrão. Nunca foi tão elogiado aqui nesse programa. Ninguém lembra de você, Pedro, tá vendo, cara? Quem fica atrás das câmeras... Exatamente, cara. E por isso que eu trouxe eles aqui, cara. Eu sabia que eram pessoas diferenciadas. Meu amigo, eu vou começar por você, porque eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores que a sua história é antiga, cara. Que você começou nesse movimento, né, da união das religiões. Como é que foi que esse propósito chegou no seu coração? Pois bem, eu já conto com a história de praticamente 35 anos de atuação com a temática interreligiosa. Minha experiência, eu sou de Campina Grande, paraibano de Campina Grande. Rapaz, você é lá da terra de Rossandro Klinger, que é amigo nosso. É um amigo pessoal, conheço ele desde moleque, que ele era adolescente. Ih, Rossandro, agora eu vou contar a história vamos mudar aqui o foco do programa. Nossa, a mãe dele, dona Adelma Irineu, que era uma jornalista maravilhosa, ele chegou a me entrevistar lá na época, porque eu fazia parte de um grupo de ufologia. Aí, que legal, cara. E eu o conheço, e a nossa relação se iniciou em função justamente dessa atuação num projeto que também conta 35 anos, que é desde 1991, que chama-se Encontro da Nova Consciência. Esse encontro acontece em Campina Grande sempre no período do Carnaval. Desde pós-pandemia, infelizmente, nós não conseguimos realizá-lo novamente de forma presencial, mas ele tem sido virtual. Mas é um evento, participei da construção desse evento junto com a grande amiga Iris Medeiros, que deverá nos ver e ouvir posteriormente, quando esse vídeo estiver nas redes. A Iris Medeiros lá em Campina Grande, com um projeto que era a ideia de criar ele acontece sempre no período do Carnaval, e a ideia Campina Grande sempre foi uma cidade que viveu de eventos. E tinha o São João, que inclusive lá... Sim, é o maior São João do Nordeste, dizem, né? A briga danada com Caruaru, muito bom. Agora mesmo o mundo está se acabando lá na pamonha, na canjica e na fogueira, né? Aí que é bom. Esse momento é bom demais. Nesse período agora, vai até o início de julho. E aí tinha o Festival de Inverno, tinha aqueles carnavais fora de época, etc. Foi o primeiro estado que começou a fazer fora da Bahia esses carnavais fora de época. E aí houve a ideia de, que tal, para incrementar o turismo de Campina Grande no período do carnaval, que todo mundo ia para as praias,
vazava para... que tal criar uma programação que seria, posteriormente, o movimento Hare Krishna cognominou de o Almaval, o Carnaval da Alma, né? Algo que quem não tivesse afim de carnaval teria uma programação que envolveria não só os temas de religiosidade, espiritualidade, etc., mas cultura, arte, temas sociais, ambientais, questões raciais, tudo que você imaginar, ciência, poderia. E aí, no primeiro, começamos a construir em 91 esse projeto. E no primeiro encontro, inclusive foi o primeiro grande astro, né, assim, nacional. Ele terminou sendo um evento internacional durante algum tempo, depois diminuiu em função de outros problemas, mas a primeira figura foi o Divaldo Franco, foi o grande astro na primeira participação do evento, é uma figura nacionalmente, uma das figuras nacionalmente conhecidas. Sim, ele voltou lá. Ele sempre foi um cara que trabalhou agora, né? Muito pela paz, né? Sim, pela unificação de tudo. Ele tinha um movimento Você e a Paz, né? Com o Nando Cordel. Sim, ele, Clóvis Nunes, lá em Clóvis Nunes, a gente entrevistou ele também. Já entrevistado esse Clóvis? Foi, a gente fez um documentário com ele, um documentário chamado Pacificar. Muito bom. Que ele fala muito da cultura de paz, é muito legal. Ele trabalha isso nas escolas, não só amigo também lá da URI em Londrina. Luiz, né? Oi? Luiz. Sim, o Luiz. Também O Clóvis não é das músicas, né? Que ele fez uma questão das músicas, não foi? Da mudança das músicas. Com Nando Cordel. Isso, que era as músicas infantis que tinha né, uma cultura de violência e ele fez as mudanças, tem né? O Almir muito legal. Laureano também, que é do grupo também. Almir mora lá em João Pessoa. Figura inoxidável, né? Eu brinco com ele, que é um cara muito gente fina. O Almir Laureano. E o Clóvis, nós atuamos muito enquanto URI, junto com o Clóvis, com o Almir, até com o Nando Cordel também, num projeto, mas era numa temática ligada à questão da defesa do controle de armas e munições. Isso durante muitos anos atuamos. Mas eu estava falando da nova consciência. Aí a nova consciência surge o primeiro, acontece em 92, no Carnaval de 92, e ele só foi crescendo, né? Chegamos a ter, uma época, um público de 27 mil pessoas. Num evento usava o Teatro Municipal de Campina Grande, mais outros 10 espaços para os eventos paralelos. Você tinha uma programação principal e chegamos a ter 84 outras programações paralelas. Aí você tinha os grupos de um modo geral, o meio ambiente, a turma se reunia, palestras, atividades, os grupos religiosos, Fé Bahá'í, Hare Krishna, Seixonoye, messiânicos, e aí matrizes africanas, os temas ligados a povos indígenas, a pessoas LGBT, temática ligada à cultura, entra cinema, o Vladimir Carvalho, que faleceu recentemente, tudo bem que ele era paraibano, ele e Walter, grandes nomes do cinema nacional. A gente começou a fazer com ele um encontro sobre cinema e sobre produções de curtas-metragens. E aí esse evento, a minha relação com a URI, em 97, a gente tem informação através de um companheiro que era de Campina Grande, que era Hare Krishna, mas estava no Rio de Janeiro, sobre que estava o padre Dolan, era um padre católico, ele faleceu em 2003, Luiz Dolan. Ele era padre católico, a igreja dele era em Nova York, e ele atuava junto com as Nações Unidas, uns grupos lá que tratavam da temática internacional do combate à violência, ao ódio por motivação religiosa, etc. Você tem isso até hoje, e ele fazia parte. E a URI estava num processo a URI, que é a sigla em inglês de Iniciativa das Religiões Unidas. A sigla em inglês é URI. A URI estava num processo de construção dessa ideia. Né? Aí nós soubemos ele estaria no Rio de Janeiro, viria ao Rio de Janeiro, estava peregrinando por todos os países aqui da América Latina e América do Norte, divulgando e chamando as organizações, as entidades, as igrejas para participar desse processo. Aí nós ouvimos falar a partir desse encontro da Nova Consciência. E aí em 99 tivemos um primeiro evento nacional aqui, foi em Itatiaia, lá no Rio de Janeiro,
em que reuniu lideranças de todos os segmentos e organizações do Brasil, o máximo possível, que atuavam de alguma maneira com diálogo interreligioso, com cooperação, com diálogo ecumênico, com cooperação interreligiosa ou algo nesse sentido, para apresentar a URI, né? Foram 4 dias num hotel lá, né, com várias interações, muito Monja Cohen, o monge Padma Santen, figuras, Lia Disque lá de São Paulo, figuras assim maravilhosas, né, que a gente conhecia de nome, eu lia, mas podemos passar a conviver com essas pessoas. E aí foi em função desse encontro, também eu vim morar aqui em Brasília, e nós tínhamos muita atuação junto com o querido, saudoso professor Pierre Weil, que era da Universidade Cidade da Paz, Universidade da Paz, a Unipaz. Pierre Weil não era fotógrafo, alguma coisa assim também, não, né? Não, ele era francês de nascimento, radicado no Brasil, acho que, eu não me lembro se ele chegou aqui na década de 90, não, foi antes, ele tem um dos livros que ele era psicólogo, escreveu um livro que é um best-seller até hoje, o Corpo Fala. Entendi. Pois bem. Legal. E ele foi o fundador da Universidade Cidade da Paz, que é a Unipaz aqui, que funciona ainda hoje, eu não sei como é que tá. Acho que funciona. Funciona. Lá funciona muito bem. Assim, com cursos, não era mais como no passado, tão mais cheio, mas tem sim uma atuação. E o professor Pierre Weil foi o fundador da Unipaz, e nós começamos a levá-lo para ser palestrante lá no evento A Nova Consciência. Aí criou essa amizade, uma alegria. E quando eu vim morar aqui, né, em Brasília, eu vim para cá em 2002, já estou com 23 anos aqui em Brasília. Nós viemos com 2 intuitos. Um primeiro era montar o grupo da URI aqui em Brasília, que não tinha ainda, né? Tinha no Rio de Janeiro, tinha em São Paulo, tinha Curitiba, tinha em outros, mas não tinha ainda aqui em Brasília. Em um segundo momento, a gente desenvolveu algum projeto que pudesse fazer uma ponte lá com esse encontro da Nova Consciência, que posteriormente se revelou através de um projeto chamado Fórum Espiritual Mundial. Aconteceu aqui em Brasília, ele terminou sendo rotativo, né? O primeiro foi aqui, o ano que vem farão 20 anos, foi em 2006, em dezembro de 2006, lá no Centro de Convenções, e que realizamos aqui, e depois ele saiu rodando, foi para o Nordeste, foi para Fortaleza, Piauí, Salvador, etc. Aí o projeto não conseguiu, era nos moldes do Fórum Social Mundial, só que voltado às perspectivas ligadas à interreligiosidade, diálogo interreligioso, ecumênico, etc. Mas também sempre com essa abertura de tratar todos os temas, né? Então, assim, o conhecimento com a URI foi a partir de 97, 99 teve esse evento, e 2000 a URI é institucionalizada como uma grande entidade. Ela nasceu, não sei se eu posso falar agora ou a posteriori. Pode. A URI começa a ser construída a partir, muito em função das Nações Unidas até. No 50º das Nações Unidas, foi em 1995. A carta que criou as Nações Unidas, ela foi assinada na cidade de São Francisco, na Califórnia. E em função do 50º, houve a ideia de se criar um projeto, realizar-se uma atividade ou atividades em São Francisco que pudesse marcar essa data de forma significativa, nesse 50º. Foi chamado para organizar esse processo o bispo anglicano, hoje ele é bispo emérito, de São Francisco, o reverendo William Swing, e o reverendo foi quem construiu esse processo, primeiro do evento, e na sequência a ideia da URI, que é uma espécie de URI, de ONU das religiões, que tinha essa ideia anterior, tinha uma proposta parecida que existia para um monge tibetano que vive na Itália, e também tinha uma outra organização religiosa específica, que é a Federação Internacional pela Paz Mundial, que tinha uma proposta parecida. Mas o que é que diferiu a URI? Que a ideia da URI ela foi sendo construída conjuntamente. Esse processo durou entre 1995 até o ano de 2000, foram sendo chamadas organizações, lideranças religiosas do mundo todo, e quem quis participar, como é que nós poderíamos construir um organismo que tivesse como foco principal o fim das violências e das violências, dos ódios, das perseguições, das discriminações por motivação religiosa, ao tempo que chamasse as religiões a uma unidade
Não uma unificação, jamais. Sim. Não a unificação de religiões, não. Uma unidade no sentido do trabalhar o respeito, a alteridade de cada um, reconhecer o sagrado e a beleza do sagrado de cada expressão, e são milhares de expressões religiosas, né? A Bíblia, por exemplo, é um dos textos sagrados, existem trocentos textos, textos que são considerados para cada um que neles creem e que neles foram formados como texto sagrado, revelações divinas, sem contar as tradições religiosas, que não tem texto, mas aquela experiência, aquele conhecimento é transmitido de forma oral. Então, a partir dessa ideia, em 2000 foi oficializada a URI, então já vai completar agora 25 anos, né? Amanhã. Essa semana. Né? Amanhã. Olha É isso aí, mesmo. que legal. Amanhã, dia 26 de junho. Nós estamos gravando hoje no dia 25 de junho, amanhã, 26 de junho, é justamente os 25 anos da oficialização da URI enquanto organismo. E hoje a URI tem grupos. Basicamente, qual é a ideia? É reunir pessoas de religiões distintas que elas possam trabalhar conjuntamente em prol de causas. São 14 áreas que eu acho que Salete pode falar à frente. 14 áreas, mas dentro dessas áreas, se você ter no mínimo 7 pessoas de 3 religiões ou tradições distintas, eles podem formar o que a gente chamamos de um círculo de cooperação. É um trabalho voluntário. Se eles quisessem organizar, a forma com cada grupo, ele é independente, pode trabalhar, isso é com cada grupo. Aí nessa brincadeirinha, hoje nós temos já grupos em 113 países, em mais de 1.200, chegando a 1.300 grupos oficializados. Nós aqui em Brasília estamos no grupo de Brasília e atuamos também com uma espécie de coordenação nacional dos grupos que existem em outros estados. Então, essa é um pouco a história da inserção nesse movimento e que basicamente assim tem sido a minha cachaça assim. eu não tenho uma religião específica, mas para mim sua religião é a paz, né? O fato de você ter de poder criar esses espaços de diálogo, de respeito, porque quando acontece uma violência com uma pessoa religiosa, qualquer segmento. Aqui no Brasil são as matrizes africanas os que mais sofrem. E se você não se solidarizar verdadeiramente com isso, então, cara, você está, eu entendo, como fugindo da sua própria crença, né, a sua própria fé. Porque pode ser você amanhã. Né? Caso... E assim, eu vou dizer que 99,9% das religiões e das questões religiosas prega a paz, prega o amor, busca o respeito, a empatia. Então, é um dever de todo religioso ou a pessoa que vive uma religiosidade desejar a paz para os outros, né? Então eu concordo com você. Se a gente não desejar essa paz para o outro, né? Aí estamos fugindo do nosso dever. É interessante, cara. Por exemplo, a convivência. Nós estamos nos conhecendo hoje. A gente já vai trocar figurinha para outras coisas. Com certeza. Com certeza. E a nossa convivência já vai se fortalecendo através de afetos. Do respeito, do conhecimento, do afeto, assim como Pedro que está ali quietinho, não esqueça de Pedro. Pedro está ali quietinho querendo falar, mas essa convivência, ela denota, independente das diferenças que tenhamos, quaisquer que sejam elas, na medida que você tem uma convivência, passa a ter, isso vem a afeição, o respeito, o amor, no sentido de amor enquanto humano. E como é que a gente pode... Isso quebra tudo, entendeu? Aí você vai se olhar no outro, né? Você vê por exemplo, você tem mães, amiga, irmã nossa, mãe de santo, mãe baiana, que teve seu terreiro queimado em 2015. Vai fazer agora 10 anos, agora em novembro, completam 10 anos desse ataque. Queimado por ódio religioso. Não morreu porque estava acordado, conseguiu, mas o terreiro todo foi pro chão. Aí você se coloca, você, de qualquer religião, qualquer que seja ela, acharia bonito, bacana, legal, você ficaria feliz tendo o seu templo invadido, destruído, queimado? Não tem como. E aí, e aí mostra um pouco esse fato, uma forma que os grupos que teriam e que foram responsáveis, né, pelo discurso de ódios, etc., de preconceitos, discriminações. Por isso, do parte do segmento cristão,
bispos, pastores, reverendos de diversas igrejas, especialmente as igrejas históricas. Nós nos reunimos e fomos fazer um ato que a gente relembra a cada 21 de janeiro, que é um ato de pedir perdão pela violência, de reconhecer que foi plantar um pau-brasil lá no terreiro, que foi plantado com todas essas pessoas junto com a mãe de santo, com a mãe baiana. Então, com bispos presentes, pastores, etc., todo mundo plantou junto, como uma demonstração do compromisso de a cada ano, ao vermos aquele pau-brasil crescer, ele já está bem grande já, por sinal, a gente reforçar esses compromissos, né? Então, assim, foi um momento interessante de algo ruim, algo tão bom e tão bonito foi construído a partir dessa perspectiva de trabalhar o respeito, o diálogo e a cooperação. Que forte, irmão, que forte, cara. Eu vou jogar aqui para a Salete justamente sobre a sua história, né, Salete? Também foi vendo essa questão religiosa, a importância da fraternidade, que te trouxe esse interesse de trabalhar pela paz? Tá, então, bom, vou começar dizendo que eu nasci numa família católica, estudei em colégio católico, participei de diversas pastorais, Pastoral da Juventude e outras, e eu Movimento Focolare, participou do Movimento Focolare? Não, conheço, mas não participei, né? É muito bonito esse movimento, bonito mesmo, né? Chiara Lubick, né? Minha mãe lia as cartas diariamente da Chiara Lubick que ela mandava para o mundo inteiro. Bom, mas a minha história começou com o Papa João Paulo II, em 1996 ou 1997. Ele enviou uma carta a todos os católicos do mundo, dizendo que nós teríamos que entrar no novo milênio com um novo ardor missionário, assim que ele disse. E que deveríamos trabalhar em 4 áreas, especificamente, mais profundamente. E uma delas era o ecumenismo. E eu, que só tinha olhos para os católicos, só para a Igreja Católica, nós estudamos essa encíclica que o Papa mandou na nossa paróquia. Eu morei 33 anos em Campinas, então eu estava lá em Campinas. E aí, um dia que eu faltei ao estudo, me colocaram no grupo do diálogo ecumênico. E para mim foi um divisor de águas na minha vida, porque aí nós constituímos de imediato um grupo ecumênico, ou seja, católicos e outras lideranças de denominações cristãs, por hora, né? E, ai meu Deus, abriu o mundo, eu vi a beleza das outras denominações e falei, por que a gente não está juntos, né? Por que isso? Nós temos a maior parte das coisas em comum, principalmente Jesus Cristo como líder. Poxa vida. Então, depois de 3 anos, nos reunindo no grupo e fazendo ações socioambientais juntos, né, não só rezando juntos, mas também fazendo ações socioambientais no bairro de Barão Geraldo, em Campinas, onde fica a Universidade de Campinas, né, a Unicamp. E aí estávamos reunidos, esse grupo, quando chegou alguém, 2 membros do nosso grupo que tinham ido a São Paulo, trazendo uma carta de princípios que tinha acabado de ser produzida durante os 5 anos que o Nildo falou, do Bispo Swing ter sido convidado para celebrar o ato interreligioso das Nações Unidas, né? E até o ano 2000 foram feitas, como ele disse também, várias reuniões pelo mundo, né, encontrando líderes religiosos, para formular a carta de princípios. Então, eu conheci o rascunho final da carta no ano 2000, né? Aqui tenho um exemplar da carta, e que, olha só, vou ler para vocês o propósito. Por favor. Né? O propósito da Iniciativa das Religiões Unidas é promover uma cooperação diária e duradoura, bem como acabar com a violência de motivação religiosa e criar culturas de paz, justiça e cura para a Terra e todos os seres vivos. Falei, meu Deus, eu quero fazer parte disso. Né? E aí comecei a frequentar em São Paulo o grupo, já no ano 2000. No ano 2002, houve a primeira Assembleia da URI, Assembleia Mundial da URI, no Rio de Janeiro. Eu fui participar e coloquei como objetivo meu ajudar a fundar um círculo de cooperação da URI em Campinas.
e fundamos. Então, relembrando, para se formar um círculo de cooperação da URI, você tem que ter no mínimo 7 pessoas que sejam de no mínimo 3 tradições religiosas diferentes. Os cristãos são todos considerados uma só. Né, tradição. Imaginei, é um só, né? Porque você não tem um católico, um evangélico, é considerado um só. Exatamente, né? São Claro. cristãos. E aí, dos 21 princípios que tem a Carta de Princípios da URI, o primeiro diz que a URI é uma organização de construção de pontes, não é uma religião. Isso para ficar bem claro, Perfeito. tá? Não é uma conjunção, uma união, né, das religiões. Aliás, existe um princípio aqui que cada um é chamado a aprofundar a sua própria tradição. Né? Isso é maravilhoso, né? Bom, eu me apaixonei tanto que até hoje a gente trabalha muitíssimo pela causa, muito mesmo, nas 14 áreas que o movimento tem no mundo inteiro, né? Nesses mais de 1.200 círculos de cooperação, nesses 113 países que o Nildo falou. E tive a honra de estar no Conselho Global por 8 anos, até setembro do ano passado, e o Nildo, Elianildo Nascimento, é o nosso novo membro do Conselho Global aqui do Brasil, porque a URI é dividida em 8 regiões pelo mundo, e uma delas é a América Latina, então nós temos 3 conselheiros em cada região. Ele não é pelo Brasil, é pela América Latina, né? No momento nós temos uma monja budista da Venezuela, Marina Tirado, e um indígena jovem da Argentina, Francisco Morales, né? E que nesse momento estão no México numa reunião presencial, que o Nildo infelizmente teve alguns problemas profissionais e não conseguiu estar junto, né? Mas estão lá. Mas tá aqui, ó, para falar para a galera. Mas estão lá não só os membros do Conselho Global, como todo o staff da URI, né? Cuja sede oficial é em São Francisco, na Califórnia. Né? Que demais, nossa, que lindo, Salete, muito legal, assim, saber disso. E assim, aqui em Brasília, você especificamente, quais são as principais ações que você classifica, né? Você falou assim, a gente trabalha muito, faz muitas questões, mas eu gostaria de saber, né? Quais são as principais ações, o que tem acontecido no trabalho de vocês? Acho que eu poderia, uma parte anterior, antes de Salete chegar aqui, o Salete está aqui em 5 anos, né? Eu voltei para Brasília faz 5 anos. 5 anos, né? Uhum. Então, acho que uma parte mais anterior e uma parte posterior à chegada de Salete, que aí tocou fogo mesmo aqui em outras ações. Basicamente, sempre foi... Primeiro, essa questão de criar de criar as possibilidades de atuação interreligiosa e de cooperação. Como? Primeiro, se conhecendo. Então, de um bom tempo, nós tínhamos um conjunto de programações em que cada grupo tinha as suas datas principais, e ainda hoje isso não deixou de acontecer. As suas datas principais, suas festividades, suas ações, em que a gente chamávamos os outros das outras tradições de fé para participar e conhecer essas atividades, essas espiritualidades. Então, isso durou algum bom tempo. Aí você uma coisa que é bonita, né? Um pastor dentro de um terreiro, um monge também dentro de um terreiro, um monge indo lá na igreja do Santo Daime, Tomás Daime, um monge budista. Que coisa bonita, interessante, né? Você essa troca da espiritualidade de uma forma muito concreta. O monge não deixou de ser monge, o daimista não deixou de ser daimista, o pastor não deixou de ser pastor, mas todos somos mais unidos e mais irmãos a partir disso. Então, houveram primeiro essas ações, depois partimos para ações mais públicas de trabalhar a questão da diversidade religiosa, do respeito à diversidade religiosa, a essas perspectivas. E aí, por estar em Brasília, em um primeiro momento, nós passamos a ter uma atuação, que é uma coisa muito própria do grupo aqui de Brasília, de uma atuação no campo institucional de Estado. Qual seja, em 2004, vamos fazer agora, no final de 2003, mas 2004, se iniciou pela primeira vez, no âmbito do Ministério de Direitos Humanos, as primeiras ações referentes a trabalhar o tema direitos humanos e diversidade religiosa, direito da liberdade de crença e convicções,
combate à discriminação, à intolerância religiosa, e agora um termo mais novo que se cunhou, que é o racismo religioso, e a defesa da laicidade. Então, nós passamos a atuar muito fortemente, não só no âmbito federal, inclusive nessa construção e ponte com as lideranças religiosas de todo o Brasil, de outros segmentos que não os católicos, evangélicos, às vezes do judaísmo, que já eram mais fáceis os contatos, a proximidade, mas com outros segmentos. Para você ter uma ideia, no censo de 2010, por autodeclaração, nós tínhamos 147 expressões distintas de religiosidade. É mais do que isso. Se for entrar nas divisões do cristianismo, você entra nas milhares e milhares e milhares. Mas há uma diversidade muito grande aqui. Nós temos um amálgama bastante interessante aqui no Brasil, que foi essa da nossa própria formação. Então, uma das ações foi atuar muito no campo federal, primeiro, ajudar a construir, participar disso, inclusive, das primeiras ações nacionais referentes às políticas federais ligadas ao tema da diversidade religiosa e direitos humanos, porque na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 18 é o que trata da liberdade de crenças e convicções, que não são só as convicções religiosas, as convicções filosóficas, aí entra o direito de ateus, agnósticos, apateístas, etc., que também têm os mesmos direitos. E aí, nesse contexto, atuamos muito nisso e também passamos a atuar muito no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, em função de projetos e projetos, centenas e centenas de projetos que tramitaram lá, muitos referentes à questão tributária, de isenções, beleza, mas até tudo bem. O problema é que são projetos que têm fulcro ou uma origem de interesse de determinados grupos religiosos, no sentido de impor as suas visões ao conjunto da sociedade. Tem uma grande amiga, professora Roseli Fishman, lá do Rio de Janeiro, que ela trata estudiosa, ela precisamente traz isso numa frase, né? Tornar o que é pecado para alguns como lei para todos. Então, tornar o que é pecado para alguns como lei para todos. Então, essa é uma grande batalha que diuturnamente nós enfrentamos e temos interlocuções nesse sentido. No Congresso promovemos e somos subscritores ou propositores de audiências públicas que tratam anualmente, no mínimo 2, acontece sobre esses temas e abordam esses processos. E isso é uma parte. Aí nisso entrou controle de armas e munições, aí das campanhas de desarmamento, que era que as igrejas eram espaço para entrega de armas que você não quisesse ter e que não tinham registro, etc. O governo na época pagava o tipo de arma, etc. Então as igrejas foram uma parte nesse processo importantíssimo. Campanhas vinculadas, e aí entra aqui outras tantas campanhas que saíram depois de lá para cá, né? Campanha da fome, etc. E Salete aqui, arrocha aí, Salete, arreta. Não, então, nós trabalhamos, como eu disse, em 14 áreas, né? Saúde, meio ambiente, educação, artes, mulheres, povos indígenas, e mais outras, né? E então, com isso, a gente acaba se aliando a vários outros trabalhos que estão acontecendo já, né? Por exemplo, a URI é cofundadora da Rede Ecumênica da Água, que não é só ecumênica, é interreligiosa também, né? E nós são 7 membros fundadores, né? Mas nós temos um corpo de conselheiros, 18 conselheiros experts no assunto água, né? Que nos dão um respaldo muito grande, e temos feito alianças com outras tantas instituições, né? Por exemplo, agora recentemente, e no Dia Mundial da Água, né? Que é o 22 de março, nós organizamos um Festival das Águas, né? Então, com a ajuda de muitos parceiros, né? E estamos também encampando já há uns 2 anos um movimento chamado 100 mil jovens pela água, né? Nós temos trabalhado bastante para isso e com muita esperança de isso ir além, aliás, dos 100 mil jovens, né? Porque, aliás, o nosso Brasil tem 12% da água doce do mundo, né? Só que estamos com muitos rios comprometidos, como não é novidade para ninguém, né? Infelizmente, né? E o acesso à água a populações vulneráveis é triste, né, para muitos lugares. Então, a gente espera que esse movimento cresça muito. Nós vamos participar da COP30,
com o movimento 100 mil jovens pela água, né? Estamos participando também de pré-movimentos que vão levar a COP também nessa temática de educação ambiental. Estamos participando da terceira jornada internacional de educação ambiental. E, bom, agora me veio à mente, que não posso deixar de citar, uma das pessoas mais incríveis, preparadas, que é Moema Wieser, que está com 88 anos e foi uma das primeiras ambientalistas do Brasil, uma das primeiras feministas, e tem uma atuação incrível até hoje, né? Ela está bastante à frente também desse movimento que é dos jovens, mas não é só dos jovens, jovens há mais tempo e menos tempo, né? Pela água. E ela também, não posso deixar de citar, que ela tem uma obra junto com o marido dela, Marcelo Grondin, sobre a questão do genocídio dos povos indígenas nas Américas. É o maior genocídio da história da humanidade. Isso tem que ser dito sempre, né? Porque são mais de 70 milhões de indígenas que foram assassinados nas Américas, né? Então a gente é bastante ligado a essa questão também. Na questão do desarmamento, que o Nildo citou, né, que nós fazemos parte da rede Desarma Brasil, mas também o próprio fundador da URI tem um círculo de cooperação que ele montou, que é sobre as armas nucleares, né? A não proliferação de armas nucleares. Então, a gente tem muita atuação nisso. Que mais? Bom, uma coisa alegre, bem alegre. Nós organizamos há uns anos atrás, acho que uns 6 anos atrás, o tempo voa, não sei, um festival de músicas pela paz, né? Com vários membros de vários países, que aconteceu o segundo aqui no Brasil em São Luís do Paraitinga, né, que fica no estado de São Paulo, uma cidade muito peculiar, muito linda e cheia de músicos, né? O primeiro foi no México ou não, na Argentina? O primeiro foi na Argentina. Na Argentina. Então, o segundo a gente organizou aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e a partir desse festival, os músicos que vieram participar se entrosaram de uma maneira tal que conformaram um círculo de cooperação da URI, de músicos da América Latina. Então, temos essa atuação. Inclusive, nesse domingo, né? O coordenador desse projeto, que é um músico maravilhoso, programas, ele foi membro do Tarancon, que é um grupo de música latino-americana, que é o Marcelo Moreno Overá. Isso. Estará aqui em Brasília. Ele vai vir para cá fazer um show. Isso. Que legal. Vai chegar domingo, Marcelo é o nome civil dele, mas o nome artístico é Moreno Overá. Vocês podem procurar também na internet, que tem coisas lindas dele. E por falar nisso, né, por falar em internet, em site, o nosso site tem coisas incríveis do mundo inteiro, né, ações que inspiram as pessoas, as tradições, www.uri.org, e tem a grande vantagem de você escolher lá em cima uma das 105 línguas, né, nas quais o site pode ser traduzido automaticamente. Claro que não é uma tradução maravilhosa, mas ajuda muito, né? Legal demais, não, muito, muito incrível. E nesses contatos, nesses trabalhos que vocês fizeram, teve uma experiência, alguma situação que você se recorda, ou mais de uma, que transformou você assim, nossa, esse dia foi muito especial. Eu tenho uma que eu conto para todo mundo. Porque, aliás, a minha frase preferida na vida é: ninguém ama aquilo que não conhece. Né, eu já quis dizer essa frase aqui logo no início, quando vocês estavam conversando, mas agora chegou de novo para mim e eu vou até referendar por que eu disse essa frase. Como eu era aquela católica fervorosa e, né, só entre igrejas, depois passei a conviver só com denominações cristãs e depois se abriu o leque. Mas olha como se abriu o leque. Eu li a Carta de Princípios e fui para São Paulo para participar da primeira reunião minha interreligiosa. E quando a pessoa que estava dirigindo o encontro, ela disse o seguinte: escolham alguém na sala que vocês não conhecem
e façam uma pergunta para essa pessoa: o que é paz para você? Eu olhei aquelas pessoas todas paramentadas, né, de diversas tradições lindas, né? Eu falei: nunca conversei com uma mãe de santo. Aí escolhi uma senhora, mãe de santo, e perguntei para ela, né, só nós duas: o que é paz para a senhora? Ela me disse a seguinte coisa: eu experiencio a paz quando alguém vem até mim em busca de um alimento e eu tenho para dar esse alimento, eu experiencio a paz. Se é de remédio que essa pessoa vem atrás e eu tenho para compartilhar, eu experiencio a paz. Mas se é fome de palavra que ela tem e eu posso servir meu ombro, eu experiencio a paz. Aí eu falei: meu Deus, o que é diferente disso para se ter um mundo de paz? Né? Aí caíram todos os meus preconceitos. Né? E é isso que eu convido quem está nos ouvindo a conhecer o outro, sabe? A vivenciar todos os valores que todas as tradições religiosas têm, né? É possível, é preciso, aliás, que a gente desfaça as ideias errôneas que a gente tem, né? E também fique atento ao uso indevido das tradições, né? Não são as tradições que são perversas, de jeito nenhum. As tradições querem as mesmas coisas, mas são as pessoas que, mal intencionadas, com objetivos políticos ou outros, né, que estão estragando as tradições que são tão maravilhosas. Perfeito, eu concordo totalmente. Eu vi um vídeo esses dias, né, no Instagram, e o cara falando assim: de qual religião você seria? Ele falou: nenhuma, porque eu acho que as religiões, elas são criadas para manipulação, né? Ele falou isso, né? E eu entendo porque ele está dizendo isso também, porque, claro, se você for pegar um recorte só de questões complexas da religião, realmente, né, a gente pode até ficar desanimado. Mas essa fala sua eu acho que é muito importante, porque, na verdade, cada religião, ela está em busca do amor, está em busca da felicidade, ao seu modo, né? Então é muito importante reforçar isso, que não é porque alguma religião ou alguma expressão religiosa, algum templo específico cometeu algum deslize, que isso a gente tem que generalizar, né? Não. Cada religião tem sua contribuição amorosa para a humanidade, né, Nildo? Isso mesmo. E você fala uma questão, a gente estava falando aqui dessas experiências, né? Você mencionou. Me tocaram algumas, muitas foram na URI, né? Efetivamente. A primeira foi nesse encontro da Nova Consciência, em que nós tínhamos, eles já faleceram os dois, umas figuras assim maravilhosas. Um era o pastor Neemias Marien, ele era da Igreja Bethesda do Rio de Janeiro, e ele era filho de a mãe indígena e o pai foi um missionário francês, né? Aí ele brincava, ele converteu tão bem a minha mãe que eu terminei nascendo. Ele brincava com o pastor Neemias, era uma figura, acho que tem uma figura interreligiosa de respeito como ele. A igreja, Dona Egleia, que é a viúva dele, a igreja que funciona lá pertinho do metrô, aquele metrô Copacabana, no Rio de Janeiro, né, ali, bem pertinho. Igreja Presbiteriana Bethesda. Ele trabalhava com Jonas Rezende, só com gente. E aí ele foi para um encontro desde a primeira vez e ele conheceu o bispo de Campina Grande, saudoso bispo Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que era uma figura, foi um dos fundadores, idealizadores das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica no início da década de 70, que foram a ação social, a implementação da teologia da libertação, do compromisso com os pobres, etc. Uma ação concreta da igreja pós-Vaticano II. E Dom Luiz, que na época era bispo, tinha sido bispo auxiliar do Espírito Santo, lá em Vitória, e depois foi ser bispo em Campina Grande. Se conheceram, menino, foi uma paixão assim dos dois. Aí o bispo chamava o meu pastor e eles se abraçavam desse jeito, na minha frente e em público, meu bispo. E chamava meu bispo, né? E abraçava a amizade verdadeira e que aqui se espalhava para os outros, com os budistas, com os Hare Krishnas, os hinduístas, todo mundo que chegava. Então foi assim, isso nós fazíamos em momentos de encerramento do encontro. E depois que criamos um ato interreligioso. Aí o encerramento terminava sendo era puxado pelo pastor a oração de São Francisco. O pastor puxando, cantando a oração de São Francisco,
para todo mundo, porque tinha a maioria mais menina, era aquele, eu não posso ouvir a oração de São Francisco, que eu caio no choro, lavando no chão até hoje, né? Dessas experiências de ver as pessoas, que aquilo era possível, né? É possível construir pontes, que é uma das ideias da URI, né? Pontes entre as tradições e religiões. Porque, como você bem disse, Rafael, nenhum texto sagrado, são 600, 700, só assim ele prega o ódio. Nenhum. Todos têm um amor, que são, no caso, o pessoal da teosofia chama as regras de ouro, né, o budismo também. Então, são questões que estão em todas as expressões. O amor, o respeito, a reverência a Deus, ou deuses, ou deusas, que existem, cada um tem a sua, a reverência ao sagrado, né? Melhor falando, né? Seria uma forma de... Então, isso é comum nesse processo, um processo que é comum. Então, por que a gente não consegue... Porque a gente cria tantas barreiras e consegue fomentar o ódio contra o outro, porque ele é diferente de mim. Assim, é incrível, não apesar de milênios de humanidade, de vivermos conjuntamente. E aí tem um dado interessante. A gente está agora, aquela confusão no Oriente Médio, infelizmente. O Irã é a Pérsia antiga. Foi na Pérsia, com o rei Ciro, que no ano 539 a.C., ele foi que libertou os judeus de lá e permitiu a liberdade religiosa. 539 a.C., o rei Ciro, da Pérsia, hoje Irã, foi o primeiro cara que criou a primeira lei racial e a primeira lei de liberdade religiosa e a primeira lei racial, que é o código, que é conhecido como cilindro de Ciro, que na época escreviam no barro, com escrita cuneiforme, que ele escrevia, o barro secava, e esse artefato, não sei se está no Louvre, ou não sei se está num museu europeu, qualquer que seja, que ainda tem, e ele foi base, inclusive, para inspirar, inclusive, o início da a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? Então nós temos, não é uma coisa, esse anseio de liberdade ou de respeito já começou lá atrás, né? Mas infelizmente, passado 2.500 e tantos anos, a gente ainda tem divergências que colocam ou usam o religioso, ou o mecanismo, ou as tradições, que tem uma importância tão grande. A religião não pode negar a importância cultural dentre as construções humanas, né? A importância que elas têm junto às humanidades, né? Ou à humanidade. Então, é muito difícil você não ter alguém que não tem alguma crença. Nós temos 80% da humanidade crê em alguma religião. Em alguma religião. Pronto. Os dados do censo agora, né? O último censo começaram a ser analisados. Aí você tem tido um crescimento das pessoas sem religião. É uma coisa que a gente pode conversar posteriormente, né? Mas os sem religião não significam que elas sejam ateias ou agnósticas ou apateístas, que são divisões distintas das pessoas que não creem em divindades ou no sagrado. Não estão preocupados, nem isso, nem no sagrado, nem no demônio, né? Vivem sem religião. O crescimento, que é algo que as religiões também têm, as tradições de modo geral têm que estar atentas a isso. As religiões, de modo geral, e aqui o Brasil é um grande espectro, exemplo desse processo, parece que as pessoas hoje não se encaixam ou não estão muito afeitas a se encaixarem especificamente as caixinhas religiosas. E aí isso é um processo que aqui o Brasil é muito diferente de outros países, porque a pessoa teve uma formação, meus pais eram católicos, foram católicos, etc. Mas ele vai num terreiro, ele vai num centro espírita kardecista, eventualmente, ele vai num outro espaço, assim, eventualmente. Então, existe essa transição. Aqui nós somos mais abertos nesse contexto. Sim. Em outros países, não. Talvez a Índia seja tão parecido conosco, né, pela sua diversidade de religiões, de deuses e de deuses, tem similaridades com o Brasil. Mas, no caso aqui, ainda existem grupos que essas religiões não estão respondendo. E esses grupos estão deixando. Na Europa, cresce as igrejas, muitas igrejas estão fechando, virando biblioteca, outros bares, outros boate, ou casa de show.
Tá virando tudo. Porque não tem mais devotos. E qual o problema? É algo a se pensar em que, será que, eu não sei, eu estou fazendo um juízo de valor, se isso claro, é bom, uma se reflexão, se né? é Tá bom trazendo ou uma ruim. reflexão, claro. Se não. No Brasil hoje já são mais de 16 a 18 milhões de pessoas sem religião, pelos dados do último censo agora, né? E aí, mais claro, é imperiosa a presença religiosa. E aí, a presença religiosa, em tese, deveria também ter-se a consonância com a aplicação concreta daquilo que acreditam, né? Como é que eu posso me dizer que eu sou feliz quando tem aqui vizinho tá uma pessoa vivendo na rua com fome? Eu posso dizer que eu sou feliz? Podia ser eu, por algum motivo. Mas como é que nós não nos solidarizamos com essas situações, né? Perfeito. Desculpa, eu me avanço. Não, tá ótimo. Aliás, o Nildo, como ele é advogado também, entende muito de leis, eu queria que ele colocasse a questão da intolerância religiosa ser crime, né? Sim, sim. Mas depois dele falar essa parte triste, eu quero voltar um pouquinho à regra áurea das tradições e citar algumas. Pode voltar, vamos fazer aqui aí, para você falar essa parte da regra áurea que você pegou há algum tempo, e aí você volta da questão mais criminal, né, da intolerância religiosa no nosso país, pra não tirar o clima, né? Vai, Sara. Não, fala então, olha, aqui tem um exemplo assim de 10 grandes religiões do mundo, o que é para elas a regra áurea, né? Legal. Então, por exemplo, para o cristianismo é tudo quanto queres que os outros façam para ti, faz-o também para eles. Perfeito. Né? O confucionismo, não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Tudo com as mesmas palavras. Né? O budismo, por exemplo, de 5 maneiras, um líder verdadeiro deve tratar seus amigos e dependentes, com generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Né? O hinduísmo, não faça aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Né? O islamismo, ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Né? O sikhismo, julga aos outros como a ti mesmo julgas, então participarás do céu. O jainismo, na felicidade e na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós mesmos. O zoroastrismo, a natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja bom para nós mesmos. O taoísmo, considera o lucro do teu vizinho como teu próprio e o seu prejuízo como se também fosse teu. O judaísmo, não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Né? Interessantíssimo, né? Muda às vezes poucas palavras, né? E a gente não tem esse conhecimento. Eu percebo que nós reparamos muito mais aquilo que nos separa do que o que nos une. Exatamente isso, exatamente. E aqui foram citados inúmeros textos sagrados, né? A gente mencionou a Bíblia, mencionou a Torá, mencionou o Alcorão, mencionou o Guru Singh Sahib, que é do sikhismo. Do jainismo eu esqueci agora o texto, mas do hinduísmo você tem o Bhagavad Gita, o Mahabharata, entre o Ramayana, outros tantos textos. Tem um Bahá'í, né? Acho que da comunidade Bahá'í tem alguma coisa também. Sim, na comunidade Bahá'í tem o Kitab Actas, né? Da comunidade e Bahá'í. que a Terra é um só planeta e os seus habitantes são todos irmãos, assim, né? Nessa linha. Que tem também essa perspectiva. Todos são textos que trazem essa riqueza, né? Por que a gente não consegue, né? Será que nós vamos falhar enquanto humanidade, apesar de tanto? Deveríamos aprender com a nossa própria história, né? E isso que Salé traz, né? Algo que são milenários. A gente está falando aqui que são de 5 mil anos, 6 mil anos antes de Cristo para cá. A gente está falando de no mínimo uns 8 mil anos aqui. Realidades e verdades que são ditas, que são trabalhadas por religiões e tradições antiquíssimas e também são reproduzidas nas novas, né? Porque as religiões nascem novamente. Brasil, a gente está aqui, estamos aqui na fronteira Taguatinga, Vicente Pires, para quem não é de Brasília. Taguatinga são 2 cidades satélites aqui de Brasília. E aqui tem Umbandaime.
Umbanda com o Daime. Umbanda é uma religião brasileira, cristã, de matriz afro-brasileira, mas ela é cristã na sua versão, na sua perspectiva inicial. E o Daime, que é o Santo Daime, que é um sacramento de uma tradição, é um sincretismo religioso que traz aspectos católicos, romanos, do cristianismo católico romano, dos indígenas e dos povos ribeirinhos, e que traz no Daime como o sacramento, a sua hóstia, né? Na hora da... E é interessante, aí você já tem uma união, Umbanda com Daime. Que interessante, né? Então, a religiosidade... o xamanismo. Os xamanismos modernos e outros tantos, né, que estão crescendo. Isso são formas que estão permanentemente sendo constituídas, né, de novas religiosidades, novas expressões de fé e do sagrado. Que legal. E a questão para a gente entender... a questão mais do direito, certo. Né? Sobre o crime, sobre intolerância religiosa. Aqui, o que configuraria um crime aí? Eu não posso falar mal da outra religião? O que configuraria um crime? Eu acho que é legal, assim, para todo mundo entender. Certo. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, a questão da relação do religioso com o poder é algo que é milenar. No passado, as primeiras penas, inclusive, né, tem quando a gente vai estudar direito, né, eu tenho o defeito, sou formado em direito. Você vai estudar as penas, né? As penas no passado eram ditadas pela religião. Então era aquilo que fugia. Os estados, ou a ideia de o que a gente chama hoje de estados, eles eram controlados pela religião. No passado, um deus ou uma deusa tanto era mais cultuado, quanto mais a cidade a qual ele fosse rica, fosse mais próspera. Então você tinha essas coisas. Então isso vem de muito tempo, essa proximidade entre o sagrado, ou digamos assim, o sagrado, o poder religioso, que era evocado no passado, e durante muito tempo, até a Idade Média, né, como um poder dos reis. Os reis ocidentais adotaram essa perspectiva do passado, que o fato de ser governante era uma dádiva dada por Deus, ou por deuses, né, o que seja, mas tem esse aspecto. Com a declaração, o início da declaração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, há um grande acordo, digamos assim, entre as sociedades, primeiro em reconhecer, dentre o princípio principal do reconhecimento da dignidade humana, dentro da dignidade humana, o direito à liberdade de crenças e convicções. Como eu mencionei, é o artigo 18 da Declaração. De lá para cá, as constituições todas, né, inspiradas, isso teve um processo anterior, né, claro, a Revolução Francesa, a separação Estado e Igreja, para a gente não ir muito longe, demoraria muito tempo falar sobre isso. Não foi uma coisa simples, mas a Constituição, o advento da Declaração Universal, ela propiciou e influenciou para que todos os países membros, etc., pudessem costurar, né, nas suas legislações esses reconhecimentos e essas proteções. Evidentemente, no Brasil tem uma história um pouco anterior, que é em 1890, um ano antes do advento da República, nós tivemos a primeira lei, que é um decreto, aliás, o decreto 119-A, que instituiu a separação Estado e Igreja no Brasil. Nós tivemos desde o início da colonização até 1890, esse decreto é de 7 de janeiro de 1890, cunhado por Rui Barbosa, inclusive. Até 5 de janeiro de 1890 nós tínhamos uma religião oficial, inclusive, né, que era a católica romana, que cuidava de aspectos muito comuns. Você morria, você nascia, o batistério, tá. Você casava, você morria também, era a igreja que dava. Então, justamente. Então, após essa separação, esses aspectos passaram a ser estruturados por órgãos ou concessões do Estado, etc, etc. Mas essa separação, de lá para cá, nós vivemos o estabelecimento que a gente chama de laicidade, que é o Estado, ele não pode ser orientado por uma religião, por uma igreja, qualquer que seja ela. Se ele pode ter relações inclusive de financiamento de projetos, não com a igreja em si, mas organizações sociais naquilo que a Constituição prevê,
pode receber recursos, etc. Mas não o Estado pode financiar uma religião, nem pode ser ele, qualquer estrutura de Estado, ser influenciado por um segmento religioso. Porque se assim o fizer, ele vai estar maculando todos os demais, especialmente aqui, né? Então você não vai ter uma democracia. Atinge, inclusive, afeta, inclusive, as ideias da própria vivência democrática, democracia que tem que governar para todos, independente das suas crenças, inclusive. Então, nesse contexto, e a nossa Constituição criou, tem lá no artigo 5º, incisos 6 e 8, a liberdade de crenças e convicções. Tem outras situações, são várias, que tem lá a questão do casamento, etc., do ensino religioso, que está lá no 210, que fala que não é o ensino proselitista, é o ensino do fenômeno religioso nas escolas públicas, que é obrigatória a oferta, mas não o exercício. Só para quem quiser, efetivamente. Mas E aí nós temos uma norma que ela é relativamente nova, né? Que é 1989 para cá. Faz as contas aí, que eu não lembro. É 89 para cá, são 35? 36 anos. 36 anos, pronto. Muito nova, que é a chamada Lei CAO, que é a Lei Federal 7.716. A Lei CAO era em homenagem a Carlos Alberto Oliveira, que é um deputado federal lá pelo Rio de Janeiro, foi que propôs. Nessa lei, ela trouxe a imputação dos crimes de intolerância religiosa. Então, nessa lei, tem vigência até hoje, a ela foram acrescidos, basicamente, uma decisão que chegou lá no Supremo, a questão dos crimes contra a homofobia, que foi na decisão, então incluiu na lei. E nela também a lei do racismo. A lei do racismo, ela ficou mais conhecida inicialmente como lei do racismo, mas também da intolerância religiosa, da discriminação religiosa. E lá ele elenca em várias situações em que essas situações de intolerância podem ser. Você nos perguntou, a crítica contra a religião. Não, a religião não está, qualquer igreja, a religião não está isenta de críticas. Criticar é um aspecto, você tem a dar liberdade. O que se não pode é você fomentar ou dizer que tal situação... vou pegar um exemplo. Acontece muito aqui, infelizmente, muitos segmentos cristãos lá de determinadas igrejas que tinham na sua prática acusar os matrizes africanos de demoníacos, de algo que aquilo não é religião, que aquilo leva ao demônio, ao pecado, isso, aquilo, outro. Quando efetivamente sequer nessas tradições de matrizes africanas existe a figura do demônio. Nem isso é do catolicismo, do cristianismo. Do judaísmo cristão tem essa perspectiva. Eles nem conhecem isso, sabia nem que. Pois bem, então, ao fato de você dizer isso, usando um mecanismo como esse, de rede social, televisão, rádio, etc., você pratica um crime, que é o crime de intolerância. Você está dizendo, você gostaria que alguém fizesse, acabamos de ler, professora Salete acabou de mencionar, você gostaria que você dissesse acusando isso? Ou também não pode, com base, mesmo que se diga, na minha fé, são duas distinções. Eu posso dizer que, na minha teologia, na minha perspectiva religiosa, essa tradição, essa visão, ou do cristianismo, ou de qualquer outra, ela não condiz com a realidade, isso é falso, porque, na minha perspectiva, é isso. Em tese, dependendo da situação, isso não é crime. Ou o que seria crime seria... você dizer que isso, sem nem citar nada, você insuflar o ódio, a discriminação, somente pela pessoa ser daquela tradição ou não ter religião. O terceiro grupo mais atacado no Brasil eram os ateus. Olha só. Porque não tem religião. Aí é tudo demônio. O ateu não acredita nem em demônio, nem em anjo, nem em Deus. Como é que ele vai? Tá nem preocupado com isso. Aí eles são também recepcionados por essa lei, né? A mesma lei, embora não seja religião, é onde entra as convicções. Então, existem várias e várias situações, e aí tem situações que pode ser individuais, ou pode ser coletivo, o que a lei tanto pode, no campo individual, você ser discriminado, e aí, do mesmo jeito, a questão do racismo, etc., ou por ser estrangeiro, ou por xenofobia, etc., ou por ser LGBT, etc., etc., aí cabe a você procurar o aparato policial, do Polícia Civil, e fazer a denúncia, o BO. Aqui nós temos uma delegacia específica, que é a DECRIM, nossas queridas, que talvez puder conversar com elas aqui, Ângela e delegada Ângela, Santos e delegada Cíntia, que são maravilhosas.
essa delegacia trata de 5 temas, entre eles a intolerância religiosa. Lá também os crimes contra pessoas idosas, pessoas com deficientes, LGBTs e crimes raciais. E elas podem trazer um apanhado sobre essas realidades aqui. Inclusive, nós estamos a vender um peixe, né, que a gente participou da construção. A Polícia Civil aqui do DF organizou o primeiro, que chama POP, Procedimento Operacional Padrão, sobre diversidade religiosa, para orientar e formar os policiais, de um modo geral, não só lá da delegacia, que legal. sobre o tema. Isso foi o nosso comitê de diversidade religiosa, mas podemos participar nessa construção desse documento. Mas fala também da quebra dos... Sim, no caso dos ataques, né? As situações. Pois bem, então a norma existe e ela, infelizmente, ela é muito utilizada, porque existem ataques, uma coisa que é comum no Brasil, infelizmente, isso é um resquício do preconceito contra as pessoas que foram escravizadas, né? Saleto mencionou da morte dos indígenas no processo de colonização, mais de 70 milhões. No caso das pessoas negras, que foram trazidas na condição de escravos, para cá foram mais de 5 a 10 milhões de pessoas que morreram nesse processo ao longo do tempo. Então, suas religiosidades foram também sucateadas, colocadas numa visão estereotipada, que aquilo não era religião. Tanto é que no Brasil existia as ordenações filipinas. O Brasil teve uma época que o Brasil era o reino de Portugal e Espanha eram juntos. 1707, eu me lembro muito disso, né? As ordenações filipinas, 1707, é como se fossem as constituições primeiras do Brasil. Você tinha pena de morte para quem era judeu. Olha só. Nós tínhamos no Brasil, se descobrisse que era a perseguição da Inquisição, se descobrisse que a pessoa era judia, ele era morto. Isso no Brasil. Aí, se eu abrigasse alguém que era judeu, escondesse isso na minha casa, eu morria também. Então isso era a nossa realidade. A perseguição com os judeus vem de milenares, né? Lá atrás acusavam de N processo, não vale aqui, não teria tempo para falar sobre isso. Mas o que eu estou querendo colocar é que esse processo, posteriormente à libertação das pessoas escravizadas e a colocação dessas pessoas em lugares mais baixos, entre aspas, da sociedade, nesse contexto, isso permanece. Senão nós não teríamos o racismo ainda presente, né? E o racismo também vem com a prática das suas culturas religiosas, que não é só religião. Quando a gente fala religião afro-brasileira, ela não é só religião, ela tem tradição, tem elementos de povos tradicionais, que tem um reconhecimento através de normas da ONU, etc, etc, etc. Então, mas o que acontece é você invadir terreiros, matar sacerdotes. Nós temos um fenômeno que infelizmente já está presente em vários estados do Brasil, um fenômeno a gente conhece popularmente pela mídia, o que é Estado Islâmico, que vale salientar, nem é Estado e muito menos Islâmico. Aqui não tem nada a ver com o islamismo. Nós já temos no Brasil o nosso Estado cristão, vamos fazer parafraseando, que são grupos que se dizem cristãos do crime, traficantes de Cristo, bonde de Jesus, milícias de Cristo, etc., que já vem há algum tempo, não é? Eu estou falando de situações de morte que eu sei de 2017, de assassinatos em 2017, em Belém do Pará, que nós fomos para Belém, e já tinha acontecido também em Manaus, está acontecendo. Então você tem um fenômeno, que esse é o fenômeno assim, mais preocupante, ele é setorizado, diferente de todos. Mais radical, digamos assim. Né? Que usa a religião como modelo por grupos criminosos. Então isso mas o normal são as agressões normais. Você atacar as pessoas porque são de matriz africana, impedir que elas cercam a rua para não deixar as pessoas chegarem lá no terreiro, ou atacam a pessoa pela vestimenta. A menina Kailane, em 2000, acho que foi em 2016 ou 2017, levou uma pedrada, uma criancinha vindo com a mãe, leva pedrada porque ela estava vindo de pessoas paramentada. Estava vestido com as vestimentas com a roupa vindo da sociedade, do culto africano, vindo com a mãe, levou uma pedrada na cabeça. Nós conhecemos, eu me lembro que ele esteve aqui com o menino lá do Rio da Marcha, etc. O que acontece é isso, no modo geral. Aí, claro, efetivamente você tem que ter o peso da lei. Porque se não fizer, aí também há uma grande subnotificação dos acontecimentos e dos casos.
Não acontece. Por quê? Porque as pessoas não sabem quando ocorre a intolerância religiosa. Seja embora a lei diga as várias situações, repito, Lei 7.716 de 89, Lei CAO. Nela tem, qualquer pessoa que queira saber sobre isso, lê a lei, você vai ver as situações em que essas discriminações podem ocorrer. E quando elas ocorrem, o ataque é de uma forma geral, não é a pessoa, é a todos daquela religião, qualquer um pode se manifestar, inclusive a própria delegacia, para abrir uma investigação, ou o próprio Ministério Público. Inclusive usando, você ter uma ideia, a legislação determina até 5 anos de reclusão para quando o tipo de discriminação acontece usando meios midiáticos, quaisquer que sejam eles. De alcance em massa, de alcance em massa. Então, pode. Agora, qual é o problema? Infelizmente, a nossa própria justiça e os operadores do direito ainda não são formados nisso. Eu nunca, na minha faculdade, quando eu terminei, faz tempo também, mas não sabia nem o que era isso. A gente ninguém, os juízes não são, os promotores não são. Agora, esse é um problema. Aí termina que como é que chama? As penalidades são mais brandas em algumas situações, embora já tenham, né? Tenham muitas já, na verdade. Termina aplicando penas tipo de recursos, né? Essas coisas assim, distribuição, etc. Mas esse é um problema que nós temos que enfrentar. Ele está aí, atinge vários segmentos, especialmente as matrizes, como eu disse, o maior número são as matrizes africanas que mais sofrem ataques. Tem tido igrejas católicas, por exemplo, um determinado criminoso lá do Rio de Janeiro, que domina uma região chamada Complexo de Israel, quando foi o ano passado, proibiu as missas, as procissões, os casamentos, etc. lá. Acontecia isso há mais de década, quase 15 anos, com os matrizes africanas, sendo expulsos. Como houve com igrejas católicas, houve uma maior atenção, mas continua lá a situação. E como é que você pode... Quer dizer, o Estado não consegue entrar numa situação que está sendo dominada por... E esse processo está acontecendo, disseminando, né? Esse processo chamado de criminosos usando o argumento religioso, né? Que são... Tanto é que lá no Rio é o Complexo de Israel. Aí... Isso está acontecendo nos outros estados. Já estou sabendo na Paraíba, que é a minha terra lá em João Pessoa, né? A periferia de João Pessoa já está chegando do mesmo jeito. Isso já chegou atrasado, né? Lá, infelizmente. Mas a gente já tem situações de assassinato de pais de santo em Fortaleza, em Aracaju, em Maceió, Belém, Manaus, de situações que acontecem, que é uma coisa... Aí, claro, evidentemente, o primeiro passo é ter conhecimento que isso acontece. Que as pessoas não sabem, porque isso não sai muito ou quando sai enviesado. É um problema, coloca como sendo um problema particular, uma briga do vizinho, algo nesse, nunca consegue abarcar a realidade dos processos. Mas infelizmente já está presente isso na nossa sociedade brasileira. E isso é algo que tem que se ter preocupação e tem que se mencionar. E do outro lado, o que existe também é a inserção de determinados grupos para entrarem dentro dos espaços públicos, nos espaços estatais. Aí você tem, por exemplo, a Associação de Desembargadores Evangélicos. Ou você é desembargador, ou você é evangélico. Não pode misturar as duas coisas. Porque quando você está lá como um desembargador, é um juiz. Ele está representando a todos. A todos. Ele tem que se orientar pela Constituição e pelas leis, e não pela Bíblia. Assim como ele não poderia se orientar pelos cultos africanos, pelo Tripitaka, que é a Bíblia a Bíblia dos budistas, se ele fosse budista. Não, isso não pode. Tem que separar. Então, tem que se ater à lei. E aí nós temos no Congresso, nas esferas de Estado, havendo nas escolas hoje, escola pública, um dos espaços mais complicados. Eu tenho pena dos professores, porque também o religioso está entrando nas escolas de uma forma muito séria. Começou agora em fevereiro um processo a partir da proibição dos celulares. Aí começou em Pernambuco, já espalhou por praticamente todos os estados, que é um fenômeno do jovens começam a fazer orações ou cultos no horário do intervalo. Aí a professora, isso não pode. Não pode. A professora vai não tem que fazer culto de todos. Aí não tem espaço, né? Aí a professora vai proibir, ou a diretora entram com ação contra ela, acusando de intolerância religiosa. Pois é.
Aqui, não precisa ir muito longe, não. DF com uma determinada igreja, quando eu usei o nome, que está fazendo isso no Brasil já há um monte de tempo. Pega lá em São Paulo, 2.500 policiais militares em horário de serviço, todo mundo fardado dentro da igreja, sendo levado na hora de serviço pelos próprios caminhões, ônibus da polícia para dentro da igreja. Não pode. Ele poderia ter, desculpa passar, ele poderia ter no domingo, à noite, fora, no seu horário. Não é problema ele estar lá de farda, sendo levado pelo... Exatamente. O que é isso vai dar na frente? Não é a questão sua vida individual, é como isso afeta as outras expressões religiosas, né, no momento de trabalho, principalmente um serviço público, onde você tem a responsabilidade de zelar por todos igualmente, né? Exatamente. Então, realmente fica a reflexão para que a gente saiba, né, que o que nós estamos falando aqui queremos que todas as religiões tenham seu espaço, e por isso é necessário também respeitar o espaço da outra, né? Uhum. Se a gente impor aí acaba sendo uma questão da violência, de você querer impor também a sua condição religiosa, né? Que aí também é violência. Importante a gente refletir. É violência. Uhum. Eu trouxe aqui também uma cartilha, na qual também o Elianildo participou ativamente da organização, da organização Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, né, que é do Ministério dos Direitos Humanos aqui, de 2023. Esse aqui foi 2004. Aí lá tiveram novos relançamentos em 2009, 11, 13 e depois acho que 15 foi a última. É uma joinha essa cartilha. E na primeira página tem uma citação do Nelson Mandela, que já é bem conhecida, mas vale relembrar, né? Que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Eu acho isso muito lindo. Muito lindo, muito lindo, maravilha. E me lembra até uma frase de Gandhi que é: não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Exatamente. Então que a gente efetivamente possa a cada dia trabalhar pela paz. Né, não ficar assim só pensando, né, o mundo poderia ser mais pacífico. Claro que todos nós gostaríamos, mas que a gente possa pensar efetivamente o que cada um pode fazer. E aí eu te passo essa bola aí, Salete, para a gente poder encerrar. O que você recomendaria para as pessoas que estão em casa? Quais atitudes de paz dentro da questão religiosa a gente pode fazer? Né? Nem todo mundo vai ter grandes ações, e eu sei que cada um tem o seu caminho, mas como ali a questão da ecologia, né? Cada um fazer a sua parte. Diante da questão da paz religiosa também, o que cada um poderia fazer para que nosso mundo seja um pouquinho mais, assim, fraterno? Bom, eu sou muito fã dos mutirões, né? Então, se a gente pode organizar mutirões em torno justamente do meio ambiente, para ter um meio ambiente mais saudável, né? Em mutirões de promover justiça, e que seja de maneira interreligiosa, porque como a gente já disse aqui várias vezes, né, todos queremos paz, todos queremos uma terra saudável, bonita, né, próspera. Então que a gente junte essa ação que seja de maneira interreligiosa, para você aproveitar e conhecer o outro, né? Bom, é simples, né? Se engajar de coração aberto, né? Ouvir as verdades e as belezas das outras tradições, né? E bem-vindos à URI também. Entrem na página para ver tanta coisa bonita. Qual que é uri.org? É isso, www.uri.org. Perfeito. E www.alc de América Latina e Caribe, alc.org. Isso, já cai na página da América Latina. Ah, legal. Perfeito. Muito bom, maravilhoso conversar com vocês, gratidão, uma aula. Espero que vocês possam voltar em outras oportunidades também, né, com outras ações da URI, contar como está o ano de 2025, como é que está sendo. Vai ser um prazer receber vocês aqui de novo. Nós agradecemos muito o espaço, tá? Então, em seu nome, Rafael e Pedro. Muito obrigado também, Rafael e Pedrão, que está ali pacientemente nos ouvindo sem poder falar nada. Sem poder falar nada. Mas muito bom. Gratidão, amigos. Obrigado. Pessoal, você que viu aí
episódio, essa conversa tão bacana. Compartilha com quem você acha que pode ser interessante. Compartilha aí com o grupo do seu templo religioso, da sua igreja, do local que você frequenta. E curte, se inscreve no nosso canal, deixa aqui o seu comentário, porque é muito importante para nós, para a gente poder continuar alcançando outras pessoas, outros corações, em busca dessa paz que todo mundo deseja, dessa fraternidade que a gente também espera que o nosso planeta possa alcançar. Até a próxima, toda segunda e sexta-feira tem podcast novo aqui no Portal Reação, e até semana que vem.